Agora no analítico dele. Glória a Deus, queridos, como é bom. Eu acho que a gente tem que olhar para uma igreja e encontrar nela a oportunidade de se enxergar em determinado ponto. Eu estava aqui pensando nesse mês do Espírito Santo, imaginando quantas pessoas, quantos de nós não tivemos experiências tão poderosas com o Espírito Santo de Deus. Eu me converti numa igreja batista tradicional, que essa igreja não cria nos dons espirituais, mas uma igreja séria, uma igreja com a palavra, uma igreja que nos inspirava sobre a palavra. Mas eu estava querendo algo mais, e eu só consegui ficar nessa igreja 6 meses. E eu cantava no coral, viu, pastor André? Ninguém me deu ainda uma oportunidade. Aí, lembro-me que uma das experiências mais tremendas, eu era novo crente, 6 meses de crente. Eu estava ali no coral, aos prantos, chorando. Nessa época eu namorava a pastora Lu. Cadê ela? Eu namorava a pastora Lu. E ela mandou um bilhetinho para mim. Mandou um bilhetinho para mim e disse: se te fiz algo, me perdoe. Ela também batistona, nasceu como batista, não entendia ainda o mover do Espírito, mas era algo que Deus estava gerando no meu espírito. Quem que já teve a oportunidade de chorar muito na hora do culto? Ninguém, não? E é interessante que aquele que está do lado diz: deve estar passando com algum problema. Mas não é problema. Não é assim. Mas não é problema. A questão é que a gente está ali, o Espírito Santo está trabalhando, está fazendo algo no nosso coração, às vezes só ativando algo no nosso espírito. E eu não consegui ficar sem essa busca, sem essa entrega. E fui visitar a igreja do primo da pastora, onde a família dela veio da igreja batista. E a mãe, que já tinha lá seus 70 e poucos anos, também acompanhou o primo dela, o sobrinho, para essa igreja que aceitava os dons espirituais. E eu dizia: mas como é que uma senhora dessa idade deixa o fundamento da igreja batista para ir para uma igreja pentecostal? Eu ficava pensando, né? E ali algo interessante no meu espírito me fez ir a esse evento e ali buscar de Deus. E eu tive uma experiência poderosa ali naquela casa, naquele lugar. Era uma igreja que tinha, na época, não existia essas megas igrejas de 1.000, 2.000, 5.000 membros. A igreja maior da cidade era essa igreja, que tinha uma média de 600, 700 pessoas. E eu fui para lá. Fui para lá e ali comecei a ter minha experiência com o Espírito Santo. Mas antes de ir para lá, eu tinha um lugar onde tudo começou, que era o meu quarto, o meu secreto. Era um desejo pela palavra, um desejo por mais de Deus. E eu tinha 20 e poucos anos, ainda não era casado, 20 e poucos anos, e eu separava toda sexta-feira à noite para fazer a vigília sozinho na minha casa. Com 20 e poucos anos, morando sozinho numa casa, numa cidade de praia, e atrás de trio elétrico só não vai quem já morreu. Então eu já tinha morrido, então eu não ia atrás de trio elétrico. Ali eu passava a noite, eu trabalhava de 7 da manhã, não tinha horário para chegar em casa. Às vezes chegava 11, meia-noite em casa, mas chegava em casa, eu comia a Bíblia, e eu passava a noite orando, e ali foram umas experiências tremendas. Aí o primo da pastora e hoje ele é pastor também, ele começou a estar comigo nessas vigílias solitárias. E ali, envolvidos debaixo daquele cebolão ali do Koinonia. Por isso que o pastor Márcio, para mim, é uma referência a esse tempo. Aqueles bolachões ali do Koinonia. A gente adorava, passava, virava a noite adorando. Depois orava, e ele orava depois. E teve um certo dia que ele disse para mim assim: sério, posso impor as mãos sobre a sua cabeça? E eu disse: pode. Você crê nos dons espirituais? Eu disse: eu nem sei o que é, mas eu creio. Se vem de Deus, eu creio. E ali nós dois orando, ele impôs as mãos sobre a minha cabeça e eu caí.
ali no chão da minha sala, e com o meu 3 em 1 lá tocando. Alguém lembra do 3 em 1? Poucos aqui? Alguém lembra do 3 em 1, gente? Pois é, que na cidade, quanto maior o 3 em 1, mais potente era aquela família que tinha um 3 em 1, dia de sábado, no interior, todo mundo ligava o 3 em 1 lá, para cada um no seu som lá chamar a atenção do seu vizinho. Mas eu tinha o meu 3 em 1 lá, com bolachão e coinonia, e ali eu tinha orado já por ele, e quando ele impôs as mãos sobre a minha vida, eu fui cair. Passei 45 minutos em êxtase. E depois desse dia eu disse: eu quero ir para a sua igreja. Cheguei na igreja na hora do louvor, igreja lotada, não tinha espaço. Lembro que eu fiquei no cantinho, em pé, no corredor em pé, não tinha espaço. E ali naquele lugar, eu comecei a entrar num êxtase espiritual, e eu caí de novo, era o cai da estrela. Caí, passei o culto todo debaixo do poder de Deus, e a pastora, sem conhecer, a bichinha crua nos dons espirituais, e ela começando a fazer medicina, e ela do meu lado ali preocupada comigo, botava a mão no pulso para saber se eu estava e aí tinha gente que vinha para expulsar demônio. Eu falei: gente, eu não estou cheio de demônio, eu estou cheio do poder de Deus, está gostoso demais isso aqui. Falta de sabedoria, né? E ali, a partir dali, muitas e muitas experiências geradas em Deus. E eu creio no poder de Deus. Essa igreja, ela é da Parede Preta pentecostal. Essa igreja crê nos dons espirituais. Pastor, eu sou muito assim, eu sou muito tímido. O Espírito Santo ama mudar a timidez. O Espírito Santo ama encher os tímidos de fogo. E isso é gostoso demais. Então, assim, para mim, abrir o mês de maio, o mês do Espírito Santo, depois eu fui entender, quando Deus colocou isso no meu espírito, era a preparação para o Pentecostes, que vai acontecer em junho, né? Pentecostes é em junho, se não me engano. Então, para isso, nós estaremos esse mês trazendo uma palavra voltada para, eu diria que talvez da Trindade seria a pessoa mais rejeitada, seria o Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente vai orar, a gente lembra do Pai. A gente começa a oração dizendo Pai. A gente termina a oração, a gente diz o quê? Em nome e o Espírito Santo. Cadê ele? Como ele é usado? Como ele é consultado? Como ele é desejado? E se Jesus o deixou aqui na terra, que ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, Jesus disse: eu preciso dar lugar para ele, porque eu estou aqui temporariamente em forma corpórea, mas eu preciso deixá-lo aqui, porque é ele que vai conduzi-los, é ele que vai conduzir vocês a toda a verdade, é ele que vai instruir, é ele que vai levar vocês ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E aí nós temos na Bíblia uma palavra voltada de que há um único problema, dentro de tantas outras situações, um único pecado que não tem perdão. O único pecado que não tem perdão. Como? Qual seria o único pecado que não tem perdão? Se eu pecar contra o Pai, eu tenho perdão. Se eu pecar contra Jesus, eu tenho perdão. Eu só não tenho perdão se eu pecar contra o Espírito Santo. Aí você diz: por quê? Não, por um bom tempo eu achava que o pecado contra o Espírito Santo é quando você delegava os dons e o poder do Espírito Santo a outra coisa, achava que era demônio, achava que era tantas outras coisas. Mas tudo bem, eu também achava, quando eu era de uma igreja, que não aceitava os dons espirituais. Mas depois que eu aceitei, então eu não tenho perdão? Fui perdoado? Tem certeza disso? Alguém concorda que fui perdoado? Se eu reconheci que eu estava errado? Mas qual o pecado que não tem perdão? Já parou para pensar nisso? Que a palavra diz? Alguém já viu esse texto na palavra? Então esse não é o pecado de você delegar uma obra do Espírito Santo a demônios, como muita gente diz: está endemoniado. Não. O pecado contra o Espírito Santo, porque Jesus o deixou nessa terra e diz: ele convencerá
o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Quem não é convencido do pecado, para onde ele vai? Condenação eterna. Por isso que não tem perdão. Então, o pecado contra o Espírito Santo é você não aceitar, é você resistir àquilo que Ele quer fazer na sua vida. Por exemplo, aquela vozinha interior que você diz: alguma coisa dentro de mim diz para eu não fazer, e eu continuo fazendo. Significa que você não está ouvindo a voz do Espírito. E se você não ouve a voz daquele que te conduz, para onde você vai? Para a perdição, para os erros. Entendido? Não? É entendido? Entenda bem isso. Agora, quando nós olhamos para a palavra de hoje, eu quero dar o título, foi o tema que eu dei para a palavra de hoje: o poder para vencer cada impossibilidade. Se eu digo para você o poder para vencer a impossibilidade, ou para vencer cada impossibilidade, eu pergunto para você: precisamos do Espírito Santo? Quem é que já passou por momentos difíceis? Coisas que diante dos seus olhos você diz: não tem condição, é impossível. Se esse é o poder que nós precisamos para vencer as impossibilidades, nós precisamos saber como usá-lo. Porque quem é que já recebeu um presente que não sabia, que não soube usá-lo naquele momento? Alguém já recebeu? Por exemplo, você ganha um iPhone, hoje é o 16, o último? É o 16? Você ganha um iPhone 16 que tem um recurso diferente do 15. Se você não souber usar esse recurso, você vai estar usando o iPhone 16 com a mesma finalidade do 15. Ou seja, não adiantou nada ter recebido um, entre aspas, mais potente, mais moderno. Receber um presente e você não souber, e se você não souber como usá-lo, significa que não importa para você, que você não está utilizando as funções dele, então não tem fundamento para você. E o Espírito Santo foi um presente de Deus para nós. Você pode dizer isso na primeira pessoa? Diga de novo. Agora, se for um presente, eu preciso saber usá-lo. E aí a gente vai voltar para os dons espirituais. E eu tenho a convicção de que o mau uso dos dons espirituais, consequentemente, ele acaba provocando o afastamento do Espírito Santo, o esfriamento do Espírito Santo em nós. O nosso propósito nessa série é mostrar como o Espírito Santo não é apenas uma força distante, mas alguém que nos acompanha todo dia e nos capacita para realizar todo tipo de coisa. Querido, eu sou pregador há mais de 25 anos. Mas todas as vezes que eu estou diante de uma oportunidade para pregar, eu digo: Espírito Santo, ajuda-me. Pastor, mas você preparou a palavra, você estudou a palavra, você revisou a palavra. Eu sei que essa palavra aqui, sem a ação dele, nada adianta. Porque o nosso objetivo não é entretenimento, o nosso objetivo é transformação. Essa reunião, ela não vem com o objetivo de entretenimento. O objetivo dessa reunião é transformação. Então esse é o nosso objetivo, de entender que o Espírito Santo é uma força que eu e você precisamos dela. E nessa primeira mensagem, a gente quer abordar o papel e a função dos dons, dos presentes que recebemos da parte de Deus. Por isso a gente quer deixar o mais prático possível, ou seja, o mais didático possível. E eu começo com a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo número 9 e 10. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro o poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro, e ainda outro,
interpretação de línguas. Aqui nós temos uma igreja. Esses dons aqui estão aqui? Sim ou não? Eles estão aqui. Mas aí de repente, pastor, por que eu ainda não vejo? Talvez porque quem recebeu o dom ainda não tenha executado esse presente, não tenha usado esse presente. E eu quero dizer para você que viver pelo Espírito não é uma opção, é uma necessidade. Se Jesus disse, convém que eu vá para que Ele venha, Ele viu uma necessidade, e se é uma necessidade, todos nós precisamos dela. É impossível, queridos, uma vida cristã, ou impossível viver uma vida cristã de uma maneira plena sem o poder do Espírito Santo. O Alessandro disse aqui que é a questão do network do reino, vivendo aqui como empresários cristãos, é a necessidade que a gente tem, porque a plenitude quem dá é Deus, quem derrama é Deus. Então, se eu quero a minha empresa próspera, eu vou inserir nessa empresa aquele que será o CEO da minha empresa, chamado Espírito Santo de Deus. Amém? Quem aqui é empreendedor, levanta a mão, diga: o CEO da minha empresa é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, é você que vai consultá-lo antes de fazer o planejamento, é você que vai consultá-lo antes de ação, é você que todas as manhãs, ao chegar lá e dizer: Espírito Santo, conceda a minha habilidade de poder cuidar de cada colaborador, de cada pessoa que virá neste ambiente. É diferente, gente. Amém? É diferente você chegar na sua empresa e orar na sua empresa. É diferente você estar ali diante do atendimento e orar ali por aquela pessoa que você vai orar. E quantos aqui são profissionais que tocam em pessoas, que tocam tangivelmente? Levanta a mão. Que tocam, que apalpam, que botam na cabeça, botam na mão, na boca. Aqui nós temos dentista. A gente fala que a igreja que tem mais dentista é essa daqui. Então ninguém, não aceita ninguém aqui ter sorriso feio. Ninguém disse amém, gente. Não podemos aceitar ninguém aqui de sorriso feio. Então, se você ali é um profissional que tem a oportunidade de botar a mão na cabeça de alguém, cara, deixa um olhinho ali. Pai, nesse dia, ao longo de todo esse dia, todas as pessoas que eu tocar, que o teu poder venha sobre eles. Que o Senhor conceda-me a habilidade para que eu possa fazer bem todas as coisas. Querido, quando eu digo que é impossível viver a vida cristã de uma maneira plena sem o poder do Espírito Santo, eu entendo que é Ele quem nos leva até Jesus e nos ensina a ser filhos de Deus. É Ele que nos ensina a nos comportar aqui na terra dessa maneira. É Ele quem nos ajuda no processo de deixar os nossos pecados e os nossos maus hábitos para trás. E é Ele que nos capacita para realizar os nossos propósitos aqui na terra, dando-nos o poder para vencermos cada impossibilidade surgida. Quando entendemos, queridos, hoje eu estava conversando com a diaconisa lá embaixo no meu gabinete. Eu disse: é impossível uma pessoa que nasceu de novo continuar no pecado. É impossível a gente entender que uma pessoa que disse nasceu de novo, que tem Jesus, até alguém diz: a gente crê. Como é que a gente crê que uma vez salvo para sempre? Eu acredito que a pessoa que aceitou Jesus é alguém que nasceu de novo. E se essa pessoa nasceu de novo, o Espírito Santo está ministrando a vida dela para mudanças diárias. Posso ouvir amém, casa? Mudanças? Até porque todos nós, a gente vive neste mundo, e às vezes a gente naturalmente convive com as situações deste mundo. Jesus sabia que era impossível fazermos tudo o que fomos chamados para fazer através da nossa própria força. E por isso Ele mesmo pediu para que, antes de tudo, os discípulos se enchessem do Espírito Santo. Antes de? O que eles tinham que fazer? É o que está escrito em Atos 1, 4 e 8. Certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, eu amo isso, porque Jesus não espiritualizava tudo. Eu posso, em torno de uma mesa, liberar um decreto poderoso, um decreto espiritual. Eu posso estar ali, à mesa com café, à mesa com uma refeição, liberar um decreto poderoso. E a Bíblia diz assim, que certa ocasião, e Jesus gostava de mesa, né? Foi chamado de comilão, né? Enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes essa ordem, uma ordem à mesa. Qual foi a ordem? Não sai de Jerusalém,
mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. E o versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ou seja, vocês têm aqui uma direção, mas para que vocês possam ir primeiro, não vá sem o Espírito Santo. Querido, nós muitas vezes como líderes espirituais estamos tão acostumados a fazer, que nós nem mais consultamos ao Espírito Santo. Esse é o problema, porque já aprendemos a fazer, já está tudo automático. Vamos ministrar louvor, nem precisamos consultar o Espírito Santo, porque a gente já está acostumado a fazer. Não, tem anos que eu já faço isso. Isso é término, isso é o fim, isso é enterrar o ministério de poder. Eu tenho que entender que cada momento que eu estou na minha vida, em cada situação, nós encontramos com pessoas, em situações adversas, pessoas que são diferentes e em situações completamente diferentes, e é o Espírito Santo que vai assistir. Então nós temos esse louvor, vamos organizar, vamos estruturar tudo direitinho, mas vamos pedir primeiro a direção do Espírito Santo. Vamos pedir a ordem do Espírito Santo, porque Ele conhece o coração, Ele sabe o que cada pessoa precisa. Com Ele, nós podemos mudar qualquer atmosfera e transformar qualquer realidade. E é por isso que vamos aprender tudo que Ele já nos deixou disponível para nós, como nós podemos aplicar cada um dos dons que Ele nos deu. Esse é o poder para mudar o mundo, querido. Querido, dando esse start hoje, nessa série, vamos começar pelo básico, mas não que ele não seja importante, mas um básico extremamente necessário. Para que serve o dom do Espírito Santo? Qual o propósito? Qual o motivo? Como eu devo receber aquilo que Ele tem para me entregar? Vamos descobrir juntos? Pergunta para mim assim: pastor, para que serve o dom do Espírito? Para responder a essa pergunta, ao título dessa mensagem, nós vamos passar por diferentes momentos da vida de Jesus e aprender com Ele. Jesus ali junto aos discípulos, que deixou os seus ensinamentos, trazendo exemplos práticos ali, de como, ou de coisas talvez, que Ele disse para os discípulos, de como deveria realizar tudo. Dessa maneira, em cada ponto, querido, nós queremos trazer o contexto, o momento em que Jesus estava com os discípulos, e o que eles estavam fazendo. O nosso foco nessa série aqui é empoderar e promover experiências com o Espírito Santo. Qual o nosso foco? Quem quer sair de cada reunião a partir de hoje empoderado? Esse é o verdadeiro empoderamento. Hoje existe tantos empoderamentos por aí, fala-se tanto em empoderamentos, não existe empoderamento sem o poder do Espírito Santo. Jesus, ele podia muito bem falar que eles deveriam primeiro escrever, que eles deveriam primeiro estudar, talvez falar, fazer pós-graduação, fazer uma faculdade, gravar cursos online. Ele poderia ter feito isso, falado isso para os discípulos: olha, primeiro vocês deveriam frequentar ali um seminário de teologia. Não que isso não seja importante, mas Jesus disse que eles deveriam sair falando do Evangelho para todo mundo. Antes disso, que eles deveriam se preparar, porque eles precisariam de uma dose importante, de uma unção importante, para ser liberados para fazer algo que fosse eficaz. Isso foi tão eficaz que chegou até mim e até você. O poder de Deus, essa mensagem chegou até mim e até você, porque o que perdura é algo guiado pelo Espírito. Aquilo que não prevalece, aquilo que passa pela prova do tempo, não vem de Deus. O que vem de Deus permanece para sempre. E eu quero perguntar para você: quantos aqui querem ser empoderados na sua profissão ou naquilo que você faz? Quantos querem ser empoderados no seu dia a dia, seja na escola, na faculdade, no seu trabalho, onde for, empoderado pelo Espírito Santo, as coisas já começam dando certo. Amém? Então, antes de qualquer coisa, creia que o Espírito Santo precisa agir na sua vida e através dela. É que só ver ou ouvir o Espírito Santo não é o suficiente. Diga comigo: é preciso receber. Acorde o seu vizinho, tem gente dormindo aí, gente. Pelo amor de Jesus, me ajuda aí. Diga: é necessário receber e experimentar. Se eu perceber que você está dormindo, eu posso chamar você pelo seu nome? Vou fazer isso. E eu sei o nome de quase todo mundo. Que eu não sei, diz: ei, irmão da camisa vermelha. Dormir você dorme em casa. Aqui seja ativado pelo poder do Espírito Santo. Porque dormir diante de uma palavra dessa é roubo.
E quem é o ladrão? Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? Querido, é isso que Jesus vai nos transformar de dentro para fora e nos fazer uma vida, e nos fazer viver uma vida como Ele viveu, receber e experimentar. Não é conhecer o Espírito Santo de ouvir falar, não é conhecer o Espírito Santo da teologia, não é conhecer o Espírito Santo da palavra, mas é ter a experiência do Espírito Santo da teologia, é ter a experiência com o Espírito Santo a partir da palavra. Talvez você se sinta hoje neste ambiente: já ouvi falar do Espírito Santo, mas não sei como utilizar. Você já viu aquilo que Ele pode fazer, você conhece as coisas sobre Ele, mas talvez você ainda não experimentou o seu poder em seu coração. Eu escuto algumas pessoas: pastor, esse culto foi abençoado demais, eu tremi demais na hora da oração, na hora do louvor. Tá, o que você fez com isso? Você não tem mal de Parkinson. Você permitiu que o Espírito Santo fluísse através da sua vida? Porque essa tremedeira, essa situação de choro, essa situação, um borbulhar do seu coração, era o Espírito Santo querendo agir, e você dá evasão. Fiquei com medo. Teve gente que disse: fiquei com medo. Onde a gente vai ver essa história do medo? Lá atrás no Éden, quando Deus foi confrontar Adão, Ele disse: eu escondi do Senhor porque eu tive. E tem gente hoje que tem dificuldade de fluir em Deus porque tem medo. Querido, eu fui para essa igreja pentecostal que eu disse para vocês, e lá tinha um trabalho missionário numa cidadezinha do interior de Alagoas chamada Palmeira dos Índios. E eu fui para lá, eu quero dar uma semana, eles estavam abrindo a igreja lá, então eles passavam uma semana, um mês orando na igreja lá para abrir a igreja. E eu fui para lá, disse: eu quero a minha experiência, eu quero lá servir nessa igreja. Saí do meu trabalho, deixei meu trabalho por uma semana e fui para lá, para Palmeira dos Índios. Só que cheguei lá, os missionários que ali estavam, eles disseram: olha, nós temos toda madrugada, cada pessoa aqui vai doar 2 horas orando em línguas. E eu cru. Eu disse: eu não oro em línguas. Aí disse: mas você crê? Eu disse: creio. E você quer? Eu falei: quero. E aí, quando foi na manhã, na hora do devocional, tinham uns 8 ou 10 missionários lá, e eles me colocaram no centro ali daquele círculo e começaram a cantar: tua glória enche a minha vida, tua glória enche minha vida, santo és tu, Senhor. Daquela época, gente. E aí, ao invés deles começarem a cantar tua glória enche a minha vida, eles começaram a declarar: tua glória enche o céu, tua glória enche o céu, tua glória enche o céu. E o dia já estava amanhecendo, as portas da igreja estavam abertas lá, só que não funcionava ainda como igreja. E eles começaram a cantar: tua glória enche o céu, tua glória enche o céu. De repente, um negócio como se fosse um liquidificador daqui dentro. Jesus, o que é isso? E eu lá: meu Deus do céu. De repente o negócio começou a subir. E eu comecei a orar em línguas. E foi um escândalo. Tiveram que fechar a porta, porque estava chamando a atenção de todo mundo que passava pela rua. Eu passei 3 dias sem dormir, em êxtase. 3 dias sem dormir. E quando você experimenta um negócio desse: quem já pisou no Santo dos Santos? Assim, quem experimenta não quer voltar. Quem é queimado pelo fogo não quer viver na geladeira. Não quer. E ali minha vida espiritual deu um outro norte. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. É que o Espírito Santo não é um bônus para os supercrentes, ou algo reservado somente para os velhos. Não, o Espírito Santo é uma promessa para todos. Para todos. Até as crianças, até os pré-adolescentes, até as crianças. E é gostoso demais você ver as crianças sendo tomadas pelo poder do Espírito Santo. E eu quero apenas citar 3 pontos para que serve o dom do Espírito Santo. E se você, como você é um
um estudante da palavra, primeiro serviço do dom do Espírito Santo é para nos conectar a Jesus. A palavra nos diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhes tenho dito. O Espírito Santo lhe ensinará todas as coisas. Na última noite da crucificação, Jesus falou sobre a vinda do Espírito Santo para os seus discípulos, e ele ali o descreveu como alguém que nos consolaria em toda e qualquer situação, que nos acompanharia a todo momento e sempre nos lembraria das suas palavras, das suas promessas. O Espírito Santo, ele nos conecta ao coração de Jesus e ele nos traz a lembrança, ou seja, ele nos faz lembrar de tudo aquilo que ele nos ensinou. Não é apenas sobre saber ou ouvir, é sobre ser transformado pelas palavras de Jesus. Quem aqui já foi transformado pelas palavras de Jesus? Quem realizou essa obra? Eu comentava hoje, é impossível. Alguém um dia disse para mim assim: eu tenho 5 anos que eu sou crente, mas ainda continua errando nas mesmas coisas. Não nasceu de novo. É impossível que alguém tenha nascido de novo e que carrega a voz do Espírito Santo continua vivendo no pecado, porque a palavra diz que ele nos convence, ele nos mostra, ele revela. Significa que nós não estamos escutando, se assim nós estamos prosseguindo. Se eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, significa que o Espírito Santo não tem poder dentro de mim, não estou dando para ele o espaço que eu deveria dar. Porque não existe evangelho sem transformação. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. Escutou o que eu disse? O que o evangelho é? Isso significa, se ele não está realizando poder na sua vida, significa que você não está dando espaço para que ele o faça, porque é a vontade dele. Falamos aqui, oramos aqui, que o Espírito Santo é o decodificador da palavra. Quem aqui já achou a Bíblia difícil? Levanta a mão. Mas será que antes de você ler a palavra, você disse: Espírito Santo, me ensina aqui agora, antes de você ler? Porque às vezes você faz a leitura de 3 capítulos por dia, mas passa os 3 capítulos, você, ao longo do seu dia, você não lembra do que você leu. Significa que você só trouxe para a sua, não caiu no seu espírito. Da sua leitura, à medida que você lê, é você chamar o Consolador, é você chamar o decodificador e dizer para ele: Espírito Santo, decodifica essas palavras ao meu espírito, porque é isso que transforma. Não é uma leitura, porque a leitura todo mundo tem, todo mundo faz. Nós temos pessoas queridas, queridos e queridas, nós temos pessoas palestrantes aí que são ateus e que são conhecedores da Bíblia. E por que não são transformados por ela? Porque sem o Espírito Santo é apenas letra. Você pode entender isso, que sem o Espírito Santo é só conhecimento. Levanta sua mão direita e diga: Pai, eu tomo uma decisão nessa manhã de sair debaixo da árvore do conhecimento e me abrigar debaixo da árvore da vida. Porque não existe o poder de Deus se não houver vida. Não existe a força do Espírito Santo em nós se ele não provocar vida. E a vida que o Espírito Santo quer provocar em nós é gerar Jesus em nós, pequenos cristos, que é o que significa ser cristão. E nós temos falado aqui que ser cristão é ser a reprodução de Jesus no seu caráter e na sua missão. O que é ser cristão? É ser a reprodução de Jesus Cristo no seu ser. Não existe cristianismo sem mudança de caráter. E algumas pessoas dizem: mas ele quer o coração. Sim, ele quer o seu coração, porque um coração transformado transforma o resto. E quando estamos falando de caráter, nós estamos falando de um coração transformado. Cantamos demais, né? Dá-me um coração igual ao teu. Estou aproveitando a oportunidade que o pastor não me dá para cantar para vocês na hora da palavra. Cantamos: dá-me um coração igual ao teu. Como dar um coração igual ao teu se eu não observo na
na palavra aquilo que eu preciso absorver, se eu não olho para a palavra e não tiro dela aquilo que eu preciso para a minha vida no dia a dia, quando estou diante de uma crise ali conjugal, eu continuo usando palavras ríspidas, palavras duras, palavras chulas, eu continuo escrevendo palavrão no WhatsApp. Gente, teve um dia que uma pessoa, não é dessa igreja não, é da igreja lá da China, me mandou a mensagem de WhatsApp da esposa. Eu disse, nem no mundo caberia uma palavra dessa. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Mas é alguém que está ouvindo e dando vazão à sua carne, ao invés de dar espaço para o Espírito Santo. Queridos, através do Espírito Santo, todos nós receberemos poder para realizar aquelas mesmas coisas que Jesus fazia, mas também para ter aquele mesmo coração manso e humilde que ele tinha. A gente quer poder para impor as mãos sobre o endemoniado e eles serem libertos. Queremos poder para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem sarados, mas não queremos o poder para nos transformar o nosso coração em um coração manso e humilde. Se colocássemos aqui numa linha, numa enquete, qual transformação você queria? Pode ter certeza que todos escolheriam impor as mãos sobre enfermos, impor as mãos sobre endemoniados, e o se transformar em manso e humilde seria deixado de lado. O pacote do trabalhar do Espírito Santo, ele é geral. Posso ouvir um amém? Por que é geral? Porque se eu não sou transformado num coração manso e humilde, eu vou estragar o poder liberado sobre a vida das pessoas. As pessoas olharão para mim e dirão, aquilo ali é crente? Não tem caráter. Queridos, igreja cheia não é sinônimo do poder do Espírito Santo. Nós temos muito hoje nas igrejas carismas, mas pouco caráter. E o que leva a pessoa para o céu não é a carisma, é o caráter. A igreja séria é aquela que bate e o irmão diz, recebo. Quem já recebeu umas peias minhas aqui do púlpito? Posso continuar? Porque não existe, queridos, eu posso entreter você aqui a vida toda, mas você perdeu o céu, e eu seria responsável por isso. Eu posso fazer dessa igreja uma igreja de eventos contínuos, mas esses eventos não podem não te levar para o céu. Porque o que nós temos que formar é permitir que o Espírito Santo, através dos dons, carismas, transforme o meu caráter. E a minha vida transformada, porque ser cheio do Espírito Santo não é ter carisma. Ser cheio do Espírito Santo é ser uma pessoa de caráter, que fala e cumpre. É alguém que olha para a sua família e diz, não, eu não posso dizer isso. Essas palavras não cabem na minha boca. Não cabem. Queridos, nós não podemos olhar para aquilo que Jesus fez como algo impossível ou inalcançável, mas como um modelo a ser seguido. Se você tem o Espírito Santo, você já tem tudo o que você precisa. Por isso essa é a sua função, te conectar com Jesus. E como eu me conecto com Jesus? Sendo transformado a cada dia. Amém, queridos? Queridos, eu fui transformado, eu recebi Jesus ainda jovem, com 20 e poucos anos, era bonitão, tinha muito colágeno, fortão, continuando baixinho, né? Poderia pegar as noites e sair pegando todas as meninas, jovem, 20 e poucos anos. Mas a minha experiência com Jesus, e através da vida no Espírito, me chamou para o meu secreto, e começou a me transformar no secreto, para que hoje eu pudesse ter legitimidade para subir aqui e lhe entregar uma mensagem. Não é o cargo, é aquilo que eu sou no meu secreto que me dará a legitimidade para falar e as pessoas ouvirem. Porque falar qualquer um pode falar, palestrar qualquer um pode palestrar. E o tanto de gente enganadora que temos hoje nas plataformas hoje, sangue de Cristo tem poder. Não vá para qualquer lugar sem perguntar ao Espírito Santo que você precisa ir. Não permita que ninguém bote a mão na sua cabeça se não for pelo Espírito Santo.
Não podemos viver debaixo, bota a mão aqui na minha cabeça. Não, você não sabe a vida da pessoa. Hoje vocês vão receber imposição de mãos aqui. Hoje vai ter unção de óleo aqui. Eu disse que hoje estaria com unção de óleo aqui nesse lugar. Temos a ceia do Senhor, mas temos unção de óleo. Mas quem vai botar a mão na cabeça de vocês? Pessoas credenciadas, pessoas de caráter. Porque se não tiver caráter, não tem legitimidade. Uns passam unção, outros passam uns cão. É sério? O Espírito Santo vem para te conectar com Jesus, o primeiro ponto. Segundo, mas também para servir ao próximo. Vendo aqui que a Sueli, o Rodrigo e o pessoal da ação social fazendo, enquanto estava preparando a palavra, eu vendo ali as fotos deles. Para que Deus derrama alguma coisa em mim? Só para dizer, estou cheio. Cheio do poder de Deus, olha o poder que eu tenho. Mas se isso não ajuda ninguém, Deus não nos entregaria uma joia, um presente, sem que esse presente não também contagiasse a outros. Diga, para servir ao próximo. Olha o poder que eu tenho. Para que esse poder? Se esse poder não for para servir ao próximo, não adianta nada. Atos 1, versículos 6 e 7 diz: então os que estavam reunidos e perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O que estava acontecendo aqui com os discípulos? Cara, vocês ficam em Jerusalém, que do alto vocês serão revestidos de poder. Eles imaginavam: cara, a gente vai ser o máximo. A gente vai sair daqui, ó, dando de cima dos romanos. A gente vai chegar chegando. Amados, depois da ressurreição, enquanto Jesus passava mais um tempo com seus discípulos antes de subir aos céus, ele voltou a falar sobre o Espírito Santo. E a primeira coisa que os discípulos pensam é que o Espírito Santo seria o poder necessário para realizar a vontade deles. A gente vai ser demais, né? Quem aqui já assistiu The Chosen? Vocês percebem que em determinadas falas ele disse: Senhor, vai ser agora? Os discípulos: Senhor, vai começar a manifestar, é agora? Era o desejo deles. Muitas vezes, queridos, nós não recebemos o poder do Espírito Santo porque estamos focados em nós mesmos, em nossas próprias necessidades. Eu pergunto: Rodrigo tem necessidade? Sueli tem necessidade? Quer dedicar um sábado todo, sábado de manhã, de tarde, de noite, para suprir as necessidades das pessoas? Se eles têm as necessidades. Mas de uma coisa eu aprendi ao longo de todo esse meu tempo servindo: preocupa-te com as coisas de Deus, que as tuas Ele preocupa. Quando olhamos para Jesus, como Ele usava o poder do Espírito Santo, nós vemos que Ele curava, Ele ensinava, Ele pregava, mas Ele agia por amor. Não para demonstrar o poder ou para buscar qualquer tipo de aprovação, mas para amar as pessoas em todo o tempo. Para manter a chama do Espírito Santo acesa, queridos, nós precisamos de amor. O amor é o combustível do sobrenatural. Você pode dizer isso? Aquele chato da sua sala de aula, ele precisa de amor. Aquele chato que sentou perto de você na igreja, ele precisa ser amado. Aquela chata da sua sogra, ela precisa ser amada. Ninguém disse amém. Aquele seu irmão chato precisa ser amado. Ganhe amando, mais do que discutindo. As pessoas que você acha que não gostam de você, elas estão precisando ser amadas. Levanta a mão direita e diga a frase da pastora: só não me conhece, só não me ama quem não me conhece. Diga aí para o seu vizinho: ei, só não me ama quem não me conhece. Tem gente que vai anotar para botar isso por vida. Querido, não gostar de alguém não é motivo para não amar. Tem pessoas que eu não gosto do comportamento dela, mas tem que amar. Até porque a Bíblia diz assim: suportai-vos
Não, é vocês leram o versículo certo, não. Suportai algumas pessoas em amor. Amém? A Bíblia diz: suportai uns aos outros. Nesses uns aos outros está aquele chato de galocha? Essa é a nossa maior prova. Porque a Bíblia diz: se você amar a quem te ama, está fazendo nada. A sua prova é amar aquele que te resiste. Queridos, enquanto buscamos as nossas vontades, os nossos desejos, nós estamos colocando barreiras para esse poder fluir através das nossas vidas. Então, queridos, se o nosso objetivo é olhar para as pessoas ao invés de nós, é ter a certeza de que esse é o catalisador para o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E por fim, para que serve o dom do Espírito? Para sermos testemunhas de Jesus. Quem aqui acredita que o Evangelho está muito... Posso usar uma palavra pesada? Minha mulher diria, não. O Evangelho está muito prostituído. Troca por qualquer coisa. Eu quero uma igreja que ela seja testemunha de Jesus por onde ela for, a partir da sua casa. Eu quero que o seu marido chegue para mim e diz: pastor, a minha mulher, depois que ela se converteu, é outra mulher. Está mais sábia, ouve mais, fala quando tem certeza que aquilo ali precisa ser falado. Eu vou ouvir isso do seu marido. Olha Deus falando aí. Porque às vezes, querido, tem muitas mulheres que querem que os maridos se convertam, mas não tem testemunho na sua própria casa. Como isso vai acontecer? Pastor, você precisa ir na minha casa. A história da irmã. Pastor, eu nem conhecia a irmã. Ela queria que eu fizesse amizade com o marido dela, que nunca veio na igreja, não gosta de igreja, queria que eu fizesse amizade com o marido dela, para que essa amizade, eu jantasse na casa dela, fizesse amizade com o marido dela, o marido tivesse a oportunidade de um dia vir para a igreja, e ouvir um dia na igreja, ouvir a palavra e ele se convertesse. Eu disse: ei, seja você a pregação que o seu marido precisa ouvir. Porque tem gente que quer terceirizar a vida do outro na vida da sua casa. Não, é você. Da mesma maneira que eu devo ser testemunha, você é a testemunha para todos. Amém? E eu só vejo gente aqui paciente, com domínio próprio, com temperança, pessoas sábias na palavra, tardia para irar, tardia para falar e pronta para ouvir. As minhas ovelhas são todas assim. Se essa é uma verdade, dê um aplauso ao Senhor, diga amém. Você entende que esse testemunho não é difícil? Que Deus não nos pede algo difícil, mas a única coisa que a gente percebe que Deus nos pede é que isso só vai acontecer se eu morrer para mim mesmo. E essa é a nossa maior dificuldade, morrer para a nossa própria vontade. Que não existe cristianismo sem morte do eu. Eu preciso descentralizar o eu dentro de mim e colocar Jesus. E quando nós olhamos em Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão poderosos na terra. Amém? Não. Poder para ser testemunha. Não diz poder para ficar rico. Não diz poder para ficar milionário. Não diz poder para ficar bem sucedido. Poder para ser minhas testemunhas. Não é testemunho de uma outra pessoa, não, minhas. E ele diz: em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Diga comigo: Jerusalém, minha casa, Judéia, meus vizinhos, Samaria, a minha cidade, e os confins da terra. Por onde você for, leve a mensagem. O testemunho faz isso. Ele representa alguém. Testemunha não é alguém
que viu algo, mas alguém que faz parte de algo e convida outras pessoas também para serem parte. Essa semana eu não fui treinar na academia, fui fazer um treinozinho rápido lá na academia do meu prédio. E uma ovelha minha aqui disse que tinha uma médica no meu prédio e que ela já tinha falado da igreja para ela. Aí ela me deu a referência mais ou menos de quem era a pessoa. E aí eu estou na academia treinando sozinho. Fui no feriado, estou treinando sozinho. Aí daí a pouco chega ela e o marido. A minha consciência é que Deus não me coloca em determinados lugares porque Deus não tem o que fazer. E que eu não estou em determinados lugares para o meu bel prazer. É que eu estou ali por um propósito. E aí eu vou fazendo como mineiro, comendo pelas beiradas, como bom mineiro que eu sou. Olá, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Você é fulano de tal? Eu falei, sou. Alguém falou de você para mim. Aí ela disse, você é o pastor Célio? O pastor da Jéssica? Da médica, da doutora Jéssica? Ela me falou sobre você. Estou procurando tanto uma igreja. Aí você esquece o exercício físico, porque para pouco é proveitoso. E vai colocar o seu foco em testemunhar. Porque eu poderia nunca mais ouvir aquela mulher e nem vê-la, mas eu tinha que deixar uma mensagem. E terminei o treino e disse, ei, eu moro no 101 e qualquer coisa que você precisar é só bater lá. E naquela hora já pensei, vou abrir um GC aqui na minha casa e vai ser a minha primeira convidada. A minha cabeça funciona no reino, gente. Aí eu já imaginava qual o dia da semana. Porque eu tenho essa convicção de que aquele que está na minha frente, não está na minha frente por uma ocasião do destino humano, mas é um destino profético. E que eu tenho que entender que o Espírito Santo que mora em mim, todo o que passar pela minha vida, será abençoado. Eu não vou chegar na sua empresa e sair dela sem orar. Não vou. Porque eu entendo que eu estou ali para testemunhar. E quando a gente olha para a Bíblia, em Atos 2, 13 e 14, diz que alguns outros também zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão. Eu acho isso tremendo. O poder do alto veio sobre eles, todos foram batizados no Espírito Santo, e eles estavam lá, orando em línguas, e o povo disse, está tudo bêbado, tudo embriagado, olha que vergonha. Aí se levanta aquele que há poucos momentos atrás foi considerado como medroso, mas diante de uma infusão do poder de Deus se transforma em corajoso. Aquele que experimenta o poder de Deus se transforma na imagem do próprio poder de Deus. E Pedro se levanta e faz algo tão poderoso, e começa a pregar, a levar ali, mostrando que era testemunho do que tinha acontecido. E a Bíblia diz que mais de quantas pessoas se converteram ali? Mais de 3.000 pessoas numa pregação, diante de um testemunho. Querido, é na dependência total de Deus é que Deus vai revelar a sua fidelidade ao nosso coração. Talvez você ainda não entenda completamente porque você precisa do Espírito Santo, porque está mais confortável você viver do jeito que você está, sem a necessidade do agir de Deus. Às vezes eu ouço, e eu queria a liberdade de vocês para poder te confrontar com a palavra em amor. Quando eu percebo que você está realizando as coisas na força do seu próprio braço,
e não está tendo sucesso. E aí às vezes eu vejo pessoas tateando de um lado para o outro. Não, eu fiz isso, não gostei, fiz isso, não deu certo, fiz isso aqui, não deu certo, fiz isso, não deu certo. Mas me sobe uma vontade de abrir a boca e dizer: antes de tudo, você já colocou na dependência de Deus? Você tem a certeza de que foi Deus que te conduziu? Porque enquanto nós estamos dependendo da nossa própria força, nós estamos deixando um presente que nos daria a bússola, a chave certa para virar aquilo que precisa ser virado. Amém? O que o Espírito Santo está fazendo na sua vida? Quem aqui ainda estuda em colégios? Levanta a mão. Só os pré-adolescentes ou adolescentes e as crianças? Eu pergunto, você já pediu a oportunidade na escola para orar pelos seus amigos? Alguém já fez isso? Que vergonha. Onde você vai ser testemunha? Porque você só vive na sua casa e na escola. Onde você vai ser testemunha? Não, pastor, eu já fui na minha escola, já fiz tantas coisas, já fiz teatro, tem gente que tem dons, mas orar por ninguém nunca orei. Toma vergonha na cara e use o dom que Deus te deu. Não é que eu tenho vergonha, mas não tem vergonha de fazer aquelas coisas, né? Né? Levanta as duas mãos para o alto e diga: Espírito Santo, desça sobre mim espírito de ousadia, para que eu fale de Jesus, que eu ore pelos doentes, por quem sente dor, por quem precisa, com a certeza que o poder de Deus virá sobre mim e mudará o ambiente onde eu estiver inserido. Amém. Eu quero te abençoar com essa palavra. Acima de tudo, querido, a Bíblia diz em 1 Coríntios 2:7. Eu queria que você se colocasse em pé nesse momento. A cada um, porém, repete comigo essa palavra, vai. É dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Está escrito aqui, vamos ler todos? É dado o quê? Você imagina aquele anel de brilhante que o seu marido vai te entregar esse ano? Em que você desejou tanto, e ele faz um esforço para comprar, se bem que vai fazer pouco esforço, porque ele vai ser um dos milionários aqui da igreja. Mas você pega esse anel e nunca usa. Seu marido vai olhar para você e vai dizer: uau, que maravilha, estou tão feliz porque você deixou o anel lá na gaveta. A cada um é dada a manifestação. Deu um presente, mas esse presente, ele tem um objetivo. Ele visa o bem comum. Quem é que gostaria da sua casa ser um lar mais abençoado? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Você pode se manifestar no Espírito dentro da sua casa, para que toda a sua casa seja transformada. Eu poderia ainda continuar dizendo: por que devemos andar cheio do Espírito? Para tantas coisas. Uma delas, resistir às tentações de Satanás, para resistirmos às pressões que sofremos em nossas vidas, para sermos guiados por Deus com mais facilidade em tempos difíceis, e tantas outras coisas. Mas ao longo deste mês, nós vamos ser direcionados por Ele para coisas novas.